assim, a questão do mercado de trabalho, né? Assim, ó, como que seria o mercado de trabalho para alguém formado na área de matemática, que assim, porque também uma das coisas que as pessoas se preocupam é, é como que será a vida profissional, né? A pessoa vai, vou fazer direito porque eu quero ser advogada, advogada é isso, isso, isso. Vou fazer medicina porque eu quero ser médico, isso, isso, isso. Sim. E o matemático, é o profissional, o professor de matemática pode ser chamado de matemático também, pode? Boa pergunta, professor Nadson. E tem uma relação que é muito também pessoal. Nós sabemos que tem a questão da demanda, a questão da oferta, a questão, às vezes, do momento, do período, é um ciclo, que aquilo avança mais, essa profissão tem mais, isso é mais valorizado, isso é menos, não tem uns ciclos. Claro que quando a gente trata de educação, esse ciclo não deveria existir no sentido de que, ah, vou fazer agora licenciatura em matemática, eu quero dar aula. Ah, depois eu vou fazer outra coisa porque outra coisa é melhor. Não, a educação deveria ser tratado sempre de maneira bem diferenciada, não que esteja melhor, ou que seja melhor, ou que seja mais importante do que outro, mas sim lidar com a criança, com o adolescente, com o jovem, nesse crescimento, nesse período muito importante para ele galgar espaço depois. E aí, a licenciatura basicamente é para fazer, é para ser professor, né? A licenciatura é para fazer, é para ser professor de matemática. Eu fiz era 4 anos, hoje 3 anos, né? O curso. Você pode trabalhar em outra área, que depende muito do indivíduo. De repente, ele faz uma licenciatura em matemática, ele consegue trabalhar numa área financeira de uma instituição. Eu fiz licenciatura na PCB, aquilo ser aplicado em outras áreas. E se ele, no processo, ele passa e ele está interessado, ok, aí vai comparar salário, porque você não vai poder, o que você não pode é assim, bom, eu vou fazer licenciatura que eu ganho pouco, eu ganho mais, eu ganho. Não. É uma vocação, é uma vontade, é teu objetivo fazer tal coisa. E aí depois você vai, né, deslocando para aquilo que você achar melhor. Aí você faz uma especialização, um mestrado, um doutorado, e vai ser professor aí no ensino superior, ou você vai montar seu próprio negócio, porque é empreender, né? Você empreende montando seu próprio negócio. O bacharel em matemática é aquele que ele pode ser professor, sim, ele tem que fazer uma complementação, mas né, pode ser fazer uma especialização para dar aula em instituição superior, particular principalmente, mas ele é mais um cara voltado para a área da indústria, área do comércio, até prestação de serviço. As empresas financeiras, eles pegam muito esses bacharéis, aí vai nas engenharias, né, física, vai na matemática, por conta do processo do raciocínio muito grande sobre números, sobre situações em que envolve capacidade de raciocínio muito complexas. Então, as financeiras tendem a pegar esses profissionais. Né? E ele pode ser o professor, pode, faz uma complementação, se ele tiver interesse. Então, você tem o licenciado em matemática, que é para ser professor, mas tem outros ganchos, tem o bacharel, que é para trabalhar na área de pesquisa, na área financeira, indústria, em outras áreas, mas também quer ser professor, veja bem, né? Então, é muito da formação a qual ele quer que tenha, isso é importante, e as aptidões, suas vontades, né? A sua forma de ver e enxergar as coisas, que caminho ele vai render e ele vai galgar. Ou seja, no mercado de trabalho, há espaço para todo mundo, no sentido de que a pessoa tem que buscar o seu espaço, né? E o sistema econômico a qual nós estamos exige qualidade, competência, responsabilidade. Então, tem essa questão também, né? Então, não adianta a pessoa ser super inteligente, mas é um irresponsável, não cumpre com as obrigações do trabalho. E não adianta a pessoa ser super responsável, mas também ela não procura melhorar sua formação, né? Porque
todas as profissões, não é somente professor, mas todas as profissões precisam e necessitam de, de um prolongamento nos seus estudos, nas formações e etc., as novidades que acontecem, para nós professores mesmo, nesse período de pandemia, muitos de nós tivemos que nos adaptar a essa nova realidade de ensino híbrido, de ensino remoto, de até mesmo aulas da modalidade EAD, que fazia mais ou menos praticamente a modalidade EAD, eram professores de cursinhos e professores de ensino superior. Professor da ensino básico, raramente isso acontecia. Então, passamos por isso. Então, é necessário estudar, é necessário experimentar, quebrar a cabeça, é muito importante às vezes, né, para você tentar. O que não pode é se acomodar no conhecimento que adquiriu, que foi com muita dignidade, e, e depois dizer que não precisar, sempre precisamos nos reciclar. Não é verdade, professor? Sim, professor Nadson, você tocou num ponto muito importante. A pandemia, na verdade, ela acelerou um processo que já era para ter acontecido uma parte do que a gente está fazendo hoje. Já era para ter acontecido. A gente sabia que em algum momento a mudança no processo de educação ia mudar, né? E aí a pandemia acelerou esse processo, que foi, de certa forma, pensando deste lado dos professores, da família, principalmente os professores, se reinventarem, né? Buscar, como você falou, não dá para a gente estacionar, né? A gente tem que estar sempre atento como o mercado, como está a coisa está andando no mercado. Então a pandemia fez isso. E aí o reinventar. Você tocou no assunto da questão do aperfeiçoamento, está sempre procurando em qualquer área e agora mais do que nunca, porque todas as áreas estão atreladas à tecnologia e a gente vai ter que, quem ainda não tem, quem ainda precisa fazer alguma coisa na área de tecnologia, não é no sentido nem sempre de programar, de criar aplicativo, não é essa a questão, mas lidar com as ferramentas, né? Eu sempre falei para o jovem, olha, mas aí a tecnologia está aí, vai resolver. Não, não é que ela vai resolver, você vai precisar viver com ela e viver dela. A gente vai precisar viver, é o que a gente está fazendo aqui. A gente está, né, vivendo. Isso não significa que eu estou falando de retorno só financeiro. Nesse caso aqui, é uma colaboração, né, um bate-papo para que o outro se sinta confortável, se sinta no meio, se sinta integrado, né, para que ele não, né, pense antes de desistir de algo que tem meios para ser resolvido, para, se ele quiser, ele vai conseguir resolver. Então, a pandemia fez isso. O ruim da pandemia, a gente vai falar depois, acho que tem, a gente, mais na frente, a gente vai entrar em mais assuntos, a gente vai continuar, a questão, infelizmente, da falta de acesso à tecnologia para aprender por muitas famílias, mas aí talvez na frente a gente possa conversar um pouco mais. Uhum. Não, mas se for possível a gente já emendar, né, falar nesse, já que está falando de tecnologia, esse assunto muito importante, a gente já pode entrar mesmo nesse assunto, para não ficar uma coisa cortada, né, aproveitar assim e falar. Outra questão que eu lembrei agora, professor, estudante, profissional de diversa área, se você se sente desanimado para trabalhar, para sair de casa, não tem ânimo para nada, sugiro que procure um profissional da saúde, um psicólogo, primeiramente. Esse psicólogo vai perceber se precisa te encaminhar para outro, porque não é normal. Não é normal ficar parado, estacionado, sem ânimo para nada, para nada. Isso aí pode ser algo. Então, eu sugiro, né, porque a pandemia atingiu muitos profissionais, muitas pessoas que antes se não tinha problemas de ansiedade, ou se tinha era leve, passou a ser mais agudo. Se tinha problema de uma predisposição à depressão, agora ficou com depressão. Mas nós da educação, nós não temos condições de dar laudo nenhum, por isso que é importante procurar um profissional competente da área. É interessante saber isso. Não fique desanimado se você não tem tempo para nada. Aliás, tempo não. Se você não tem ânimo para nada, isso pode ser uma questão que vai além das suas condições que você precisa, das suas condições físicas.
fisiológicas, que precisa de alguma questão. Eu estou falando isso porque muitos dos nossos colegas, infelizmente, passaram por isso, mas graças a Deus estão em tratamento, estão se recuperando. Perfeito. A pandemia trouxe isto, não foi só para os nossos colegas, para a gente, para a nossa área, Uhum. mas infelizmente para todo mundo, todas as áreas foram afetadas. Isso vai passar, e aí, como você falou, tem ajuda, buscar ajuda para que retome, né, as suas vontades, a sua capacidade, saber que aquilo. Tem muita gente precisando daquele conhecimento, necessitando do conhecimento, que ele pense nele e pense no outro, porque o outro precisa. O outro precisa daqueles que podem oferecer algo que é o professor, ou Uhum. qualquer área, na verdade, né, tem a oferecer, mas a gente está falando de professor, o professor tem a oferecer, ele tem muito Uhum. conhecimento, experiência, e de certo ele vai conseguir retomar, né, voltar à sua ativa, e aí ajudar muita gente, colaborar com muitos jovens. Professor, não sei se você ouviu, se você viu uma postagem, eu acho que foi da professora Joana, lá no Rede Brasil de Professores. Ela falou assim que temos uma postagem que dizia assim, que temos que nos preparar porque da pandemia será muito possível que possamos lidar com crianças, adolescentes, jovens, órfãos de pai e de mãe. E que aí se preparar com essa questão, né? Eu achei interessante, porque, né? Complicado. Ah, e sim, e sobre essa questão aí da tecnologia que nós temos que aprender a manusear, né? Inclusive, muitos, é, muitas escolas cobram como pré-requisito se você manuseia os aplicativos, os softwares e também as plataformas digitais que a escola usa, porque se não usar vai dificultar, então é preciso, né? Só que assim, eu penso que essa questão da tecnologia, como você tinha falado no início, é um pouco mais complexa para professores, profissionais de uma outra geração. Não que isso seja impossível de acontecer, mas eu acho muito lindo de se ver professores, qualquer profissional que está junto, engajado também dentro de suas limitações, mas que se você percebe que está ali junto dentro dessas novas ferramentas, porque tudo agora, até os bancos, você falou de instituições financeiras, até os bancos estão se moldando. Eu tive um primo que trabalhava, sabe como é que ele trabalhava? Tirando aqueles caixa que você tira o dinheiro. Estava retirando, retirou muito aqui no estado de São Paulo. Viajava várias cidades porque os bancos estavam diminuindo o número. Alguns bancos diminuíram o número de agências, alguns bancos diminuíram o número de caixas, né, para tirar, porque tudo está se tornando digital, mais acessível. Mas se a pessoa não tem facilidade, aquilo que é acessível, que é para ser fácil, é uma complicação, não é verdade? Sim, Nadson, aí entra uma questão humana, né, nesse processo todo. Essa migração não pode ser de repente, não pode ser algo, né, que, que exija uma mudança no comportamento de todos e por igual. Né? Então, você falou, estiram, fecham agências, porque vem aí os bancos que é somente digitais, quase, né? Basicamente digitais. Como muito dos nossos processos em que precisamos estão digitais, muitos, tá? Mas esse processo não pode ser, né, repetindo de uma vez. Você falou do professor, e eu também lá no início, você comentou, a gente precisa do jovem que vem já com essa ferramenta bem mais, mais recente para ele, e do outro que demora um pouco mais. Mas casa-se
esses processos. Esses processos são possíveis de serem casados. Eu trago uma experiência, uma didática, uma formação, uma experiência muito grande de sala de aula. Você, jovem, traz essa vontade e esse conhecimento tecnológico, mas está precisando das parcerias para que isso seja colocado em prática. Uhum. Né? Isso é importante. Eu não sei como o empresário lidar com isso, né? Como o sistema público lidar com isso, como tem que lidar com isso. Como você falou, tem profissionais para tudo, então tem um psicólogo, tem aquele profissional que vai fazer essa ponte, que vai trabalhar essas questões. Então é importante, sim, essa mudança é irreversível, a tecnologia está aí, a gente sabe, não tem volta, e eu não estou aqui de forma nenhuma julgando, é o contrário, eu adoro, né? A tecnologia, de certa forma, faz isso acontecer. Olha o que a gente está fazendo hoje, você está numa distância, eu estou e nós estamos conversando, nós estamos tratando de assunto que poucos anos só faria sentido se estivesse presencialmente, sentados. Então, esse processo todo abriu um leque mais fantástico para que o mundo inteiro esteja aprendendo, já que nós somos, aqui é um jargão, né? Todos somos únicos, porque eu, como indivíduo, sozinho não tenho papel, mas em parcerias, em grupo, a gente faz a força, a gente faz a coisa acontecer, e é assim que funciona, né? Então, esse professor mais velho, ele vai, espero que a escola, os empresários deem oportunidade e vai trabalhando, porque ele tem esse movimento, ó, você tem um movimento interessante, o mais velho, o mais novo que está aqui, isso vai casando, e ó, Uhum. né? É. Segue, né, a melhoria no processo, porque não é só matemática, não é só biologia, não é só geografia, não é só história, física, química, não é só isso. As relações humanas têm que estar presentes nesse processo. Como você falou, quando você lidar com uma criança, você abaixa para falar com ela vai entender você, ela vai confiar em você. Então, você não fala de cima, fala da mesma altura, que assusta, né? Eu lembro, assim, que hoje a gente não faz tanto isso, mas daquelas palestras, aqueles encontros que a pessoa chega lá, descarrega um currículo enorme. Eu nunca fui muito fã desse negócio, porque parece assim, pô, a pessoa está lá em cima e eu estou aqui, eu não vou chegar lá tão cedo nesse negócio. Então, até isso, essas relações tem que tomar cuidado. Por quê? Porque quem é o professor Nadson? Hoje eu tenho como saber quem é o professor Nadson. Está nas redes sociais, está no Google, está no LinkedIn. Quem é ou era? Eu sempre falei para meus alunos no primeiro dia na faculdade, que foram muitos anos, e falo, eu tenho um encontro, eu tenho um trabalho, que eu falo, eu não me sinto bem chegando e já falando, olha, eu tenho isso, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo e outro. Se eu estou ali, é porque eu tenho alguma competência para estar ali, eu não preciso, né? Eu posso, durante o processo, falar. Então, essa questão do professor mais velho, e aí vai casando e vai, né, e vai levando, isso é importante, porque pegar aquilo que o outro conhece mais, menos de alguma coisa, mas tem uma experiência, junta a parceria, acho que faz um trabalho, de certo, vai render muito. Muito importante isso, né? Então, professor, mas aí a gente falou de localização. Você está em qual cidade mesmo, aqui do estado de São Paulo? Eu estou em São Paulo, aqui na zona leste da cidade de São Paulo, Uhum. Eu tá que é o essa Tatuapé. Tatuapé, né? Eu estava na Zona Sul, mas como eu aproveitei esse processo de esse período que não estamos as aulas, né? De processo, sessão escolar, eu estou aqui na Zona Noroeste, eu acho que é Noroeste. Eu estou aqui no Caieiras, conhece? Já ouviu falar? Já, sim, Aqui sim, esse ambiente eu aqui já é fui, Caeiras, esse ambiente aqui é da casa do meu amigo Ramiro, ó, dos violões lá. Eu também toco, mas não toco tanto quanto ele, né? Ele emprestou o espaço aqui, né? Enfim. E amanhã eu vou estar visitando minha tia, meus primos, em São José dos Campos. Aí tô indo assim. conheço, Eu não conheço ainda não. Primeira vez que eu tô indo lá. conheço. Bonita cidade, rica.
É. Vai até o Ita? Eu não sei, eu vou até São José dos Campos. Aí chegar lá é com eles que eles vão dizer. A princípio, eu só quero passar um final de semana, mas eu tenho um pressentimento que eles vão querer que eu passe um pouquinho mais. Entendeu? Mas vamos Aproveita. ver, aproveitar, né? Porque daqui a pouco volta as aulas, aí já vou com novos ares. Ali, eu estou muito empolgado para voltar, falar a verdade.